essas coisinhas dizer, falei em línguas, eu tenho. Você sai por aqui, irado, xinga, se porta indevidamente, está vendo? Isso é pôr penas de pavão no pássaro azul, está vendo? Você não pode fazer isso. Sua própria vida prova que não é. Mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Então não há fingimento a esse respeito, você é simplesmente você mesmo. E aí, quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Por causa do quê? Você e Cristo tornam-se um. Espero que esteja entendido. Você e Cristo se tornam um. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui em que eu queria pensar. Traz-os ao lugar da vida, então você se torna... tem vida eterna. Agora, tem o oléstico do grego aqui, o diaglota enfático. Estudei uma palavra o outro dia. Agora, em João 14, ou João 3,16, encontramos um lugar que diz ter vida eterna. Em outro lugar diz ter vida eterna. Mas na versão em grego, no hebraico, diz vida sem fim. A palavra em grego ter A-I-N-I-O-A-N. Quase como aion. Aion é um espaço que não pode ser... é um número que não pode ser contado. É a lei de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionion do tempo. Vida eterna. E a palavra em inglês para isso é eterno. Nós a conhecemos como eterno aionion, ou vida sem fim. Está vendo? E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Você se tornou parte do eterno. E só há uma coisa eterna. Satanás não é eterno. Não, ele se tornou Satanás. O inferno não é eterno. O inferno foi criado, não é eterno. E esses corpos não são eternos, eles foram criados. Mas o Espírito de Deus é eterno. Nunca teve princípio ou ele nunca tem fim. É a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus. Nós tornamos-nos parte de Deus quando nos tornamos filhos e filhas de Deus e temos vida aionion. Então a parte que vive, nós que reconhece esta palavra daqui para lá e reconhece, é vida aionion, vida sem fim. É a própria vida de Deus em nós. Amém. Outro dia na viagem tive um debate, o Testemunha de Jeová. Agora não é desconsideração a crença de ninguém. Temos bastante desses convertidos sentados aqui da Testemunha de Jeová. Um dos nossos administradores da igreja é Testemunha de Jeová, era e foi salvo. Ele e sua família. Seu pai era um leitor, o irmão Woods, e eles, todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo. Por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles, está vendo? Isso bastou. Agora, mas aqui os Testemunhas de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo. O fôlego que se respira não é a alma. Se for, uma vez você é um tipo de alma, da outra vez você é outra pessoa respirou essa alma. Veja onde você estaria. Agora, o fôlego é vento, e vento é o que você respira em suas narinas. Agora, eles pegam a escritura de lá, e Deus soprou fôlego em suas narinas, e ele tornou-se alma vivente. Agora, quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente, porque respira uma alma humana. E nossa alma é tudo junto. Então Jesus não teria de ter morrido. O sacrifício de animal teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez, ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém.
Então ele tornou uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Agora, observe agora. Vamos entrar em mel até os cotovelos. Note, respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas. Ele se tornou uma alma eterna. Pois Deus soprou não o que a natureza fez, mas o que Deus fez. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se alma vivente. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia. Os que dantes conheceu, ele chamou. Ele tomou o cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão porque já havia se tornado o fôlego do Deus eterno em suas narinas e tornara-se alma vivente. Ele era um filho de Deus. Não o seu fôlego como a palavra africana. Não sei qual é a palavra em grego para isso neste momento, mas a palavra africana eles chamam de amoia, que quer dizer o vento, uma força invisível. Os animais respiram amoia. Pecadores respiram amoia. Então, por que teríamos dificuldade com vida eterna se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Por que teríamos dificuldade com a vida eterna? Isso sai pela culatra, irmão. Está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna e ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus, ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu, veja lá, Deus da terra. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus disse que sim. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? Então se podeis chamar aqueles que ele chamou de deuses, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer quando eu digo que eu sou o filho de Deus? Está vendo? Agora, estamos entrando em algo profundo. Agora, observe isto ao provarmos o ponto. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, em precioso nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estar dando início ao nosso culto neste exato momento com uma oração. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, meu Deus, neste momento estamos iniciando, Senhor, mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, com saúde e força, Senhor. E estamos, Senhor, tirando esse tempo para Te adorar, Senhor. Adorar o Seu nome, Senhor. E neste momento, Senhor, lhe pedir, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a cada um dos hinos que serão entoados, Senhor, e nos abençoar para recebermos a Sua palavra, meu Deus. Entroniza em cada um de nós com a Sua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar aqui o hino do inário de número 401, na verdade é um corinho. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos? Então temos que adorar a Deus, né? Todos os momentos da nossa vida, né? E consagrar nossa vida a Ele. Amém? Que só assim Ele toma de conta de cada um de nós. Vamos cantar mais um hino aqui, mais um corinho aqui de número 414. Amém?
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro a ser mudado, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Nós estamos numa briga aqui com uma gripe, né? Ela já está vencendo, ela já foi vencida, só que ainda deixou umas sequelazinhas que já estão sendo reparadas, né? Amém. Então, neste exato momento eu gostaria de chamar uma irmã para cantar um hino especial. Irmã Andresa. Número 27. O alarindo já veio pra mim, está chegando o tempo do fim. A voz de arcanjo já aconteceu, foi quando Cristo no anjo desceu. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Se não tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar, o nosso nome Deus veio mudar. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Quando as etapas não vão subir, isso nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados, e já podemos ser arrebatados. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Amém. Amém, né? Breve, quando esse hino foi feito, né? Ainda estava fácil a coisa, agora ficou mais difícil, né? Para cidadão, né? Que agora não é só primeira e segunda etapa, a pessoa ter a terceira etapa não, né? Tem que ter a revelação da terceira etapa. Amém? Então, vamos ficar de pé em reverência ao Senhor e escutar somente Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler aqui
no livro de Daniel, capítulo 5, verso 25. Amém. Livro de Daniel, capítulo 5, verso 25. Em diante. Diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado forte na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Senhor Jesus, bondoso e eterno Pai, eis aí o teu pequeno e humilde povo, e um pequeno e humilde vaso aqui, Senhor. Que o Senhor faça a tua perfeita vontade em nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Então, a gente fica feliz, né? Amém. Pelos irmãos que estão conosco aqui, graças a Deus. São irmãos que não faltam culto, né? A não ser que tenha um motivo sério, né? Mas fora disso a gente não perde culto, porque a gente mora aqui bem pertinho, né? Amém. Aí, graças a Deus, todo mundo gosta de culto, né? Se tiver algum que não gosta, mas vem assim mesmo. E graças a Deus pelos irmãos da internet, né? É um prazer, uma alegria muito grande ter vocês conosco na audiência. Que Deus abençoe a todos. Amém. Desde já sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos preciosos irmãos aí pela internet. Os que já estão conosco, os que vão entrar hoje, amanhã, depois, que vão assistir, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o título da mensagem é: Não sejamos autossuficientes, né? Não sejamos autossuficientes, tá? Então, essa escritura aqui, ela fala exatamente de uma escritura na parede, né? Que foi ali no reinado de Belsazar, né? Filho de Herodes, deixa eu ver aqui, que ele era filho, sim, Nabucodonosor, tá? Ele era filho de Nabucodonosor e, como pai, ele se tornou um autossuficiente. O pai se tornou um autossuficiente e acabou tendo um castigo, né? Então, é assim, Deus, ele dá as coisas pra gente. Ele permite, muitas das vezes, que a gente tenha algo que um irmão não tem, né? Ele dá pra gente, para ver como é que a gente vai se comportar, para ver, muitas das vezes ele dá um cargo para um irmão, né? Para ver como é que aquele irmão vai se comportar naquele cargo, se ele vai maltratar os irmãos, se ele vai ser autossuficiente, querer ser melhor do que alguém. Às vezes ele dá uma condição financeira melhor para alguém, ele permite aquilo para ver o que aquele irmão vai fazer. Ele já sabe, né? Mas tem que manifestar aquilo, aquela irmã, né? E
muitas das vezes as pessoas não dão conta de receber a bênção e se torna um autossuficiente e quer passar por cima de todo mundo, né? Acha que foi mais abençoado por Deus, acha que só porque foi mais abençoado por Deus, acha que pode falar o que quer e se comportar de maneiras estranhas e soberbas e assim por diante. Então, Deus deu poder para muitos reis, né, para ver o que eles fariam com esse poder. Alguns se quebraram no tempo dos juízes, muitos juízes, né, tiveram dificuldades, como Sansão, né, foi um juiz. Outros profetas tiveram dificuldades, né, como o Jonas, né, teve uma dificuldade, era um profeta, mas teve uma dificuldade. Mas como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sempre converge, né, para uma coisa boa. Então vamos lá. Então, vamos falar um pouco aqui rápido. Então vamos ler aqui no verso 12, diz: porque o Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se achara neste Daniel, né? E o que o rei pusera o nome de Belsazzar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. O que em ti se acha luz? E que em ti se acha luz? Inteligência e excelente sabedoria. E acaba de ser introduzido à minha presença os sábios e os encantadores para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás candeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e os teus prêmios a outrem, Todavia lerei ao rei a Escritura
e lhe farei saber a interpretação. O rei deu ao Altíssimo, ó Rei, Deus, o Altíssimo deu Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matavam a quem queria e a quem queria deixar com vida, a quem que queria exaltar e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e que quer sobre o reino dos homens, e quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhar-te o teu coração, ainda que sabes tudo isto. E te levantas contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu, os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, beber-te vinho neles. Além disso, deste louvor a deuses de pedra, ouro, bronze, além disso, deste louvor a deuses, a deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificar-te. Então, da parte dele
foi enviada aquela mão e traçou a escritura. Então, isso aqui, irmão, isso aqui, Nabucodonosor se tornou autossuficiente. Autossuficiente. Você sabe o que é autossuficiente, irmão? O irmão Brana vai explicar aqui. É quando você pensa que você não precisa mais de ninguém. É quando você pensa que você sabe tudo. Não precisa da ajuda de fora. Então o pecado começa a agarrá-lo, diz o irmão Brana. Vamos continuar aqui. Aí ele vem e fala. Aí ele fala: esta é, pois, a escritura. Que nós lemos agora, né? Então aqui, nessa escritura, conforme nós lemos, Deus repartiu o reino dele. Deu os medos e os persas, que hoje são o povo dessa guerra aí, né? Está fazendo essa guerra toda com Israel. Já tem a ver com esse povo. Então, irmão, falei de guerra, mas eu quero dizer para vocês que a única guerra que nós temos, é a guerra espiritual, tá? Nós não temos nada a ver com essa guerra natural que está havendo aí, que tem a ver com o espiritual, é o cumprimento da palavra. Essas guerras aí que estão vindo, rumores de guerra, tudo isso é o cumprimento da palavra. No entanto, nós, eleitos e predestinados da esposa eleita, não temos nada a ver com essa guerra. Nós não apoiamos ninguém. Porque a guerra não é nossa. Vocês estão entendendo? A nossa guerra é espiritual, irmão. Tá? A nossa guerra é espiritual. Nós não temos nada a ver com essa guerra aí. Não é nossa, não. Né? Nem como brasileiro essa guerra não é nossa. Porque essa guerra não é do Brasil. Tá? A gente não vai se envolver e nem dar palpite nisso. Tá? Eu estou falando aqui para a minha igreja. Nós não devemos nos envolver e nem dar palpite. Ah, porque o nosso presidente... Isso aqui. Não, se acalme. Isso não é da nossa conta. A gente não vai se meter nisso. Tá? A nossa guerra é espiritual. Né? Não é contra carne, nem sangue. Né? Sabendo que os espíritos estão metidos ali pelo meio, né? Claro. Se não tem demônio, não tem guerra. Só tem guerra porque tem os espíritos malignos, os anjos descidos do céu, caídos, né? Mas a gente não vai se envolver nisso. Você não vai ficar... Ah, eu estou do lado de fulano, eu estou do lado do país fulano. Não, tem que ficar do lado do país ciclano. Não, saia disso, não se meta nisso. Essa guerra não é nossa. Nós não temos nada a ver com isso, amém? Amém. Nós temos a ver com a palavra. Com a palavra, tá? Então, vamos ver aqui. Então, quando Belsazar, cadê aqui? Quando ele se tornou autossuficiente, então ele saiu da palavra. Então ele saiu da palavra. Quando ele saiu da palavra, quando ele abandonou Deus, ele começou a dar cultos, prestar cultos a outros deuses. Então ele abandonou Deus, que Deus deu o poder para ele. Olha só, aqui a escritura na parede, parágrafo 5, o irmão Bruno diz assim: bem, tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio, e todas as coisas, ainda que sob outro nome, sob outra forma, mas o mesmo espírito que começou em Gênesis, traz a luz e é
exatamente como uma árvore crescendo, uma cabeça onde toda ela virá a um clímax no fim para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas. E tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram princípio não terão fim. Não tem fim. Amém? Olha só, ele vem falando aqui no 6. É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus. Vocês estão vendo? Agora, irmão, um cristão nascido de novo, ele não se envolve nessas coisas, não se envolve em guerra, não se envolve em política, tá? Ele não se envolve em disse-me-disse, em discussão dos outros, ele não se envolve. Ele é nascido de novo, né? Um cristão nascido de novo, ele pode ter um carro do ano, ele pode ter uma mansão, ele pode ter aviões e porta-aviões, e sei lá, ele pode ser milionário. Mas ele vai sempre se portar como um cristão. Ele não vai pisar em cima de ninguém, ele não vai ser autossuficiente, ele não vai querer governar ninguém. Agora, muitas das vezes, o camarada dá um dízimo e quer governar o pastor. Às vezes o camarada dá um dízimo, só porque o dízimo dele, a oferta alçada dele é gordinha, aí ele já quer dar opinião dentro da igreja, já quer ensinar o pastor a pastorear, já quer administrar a igreja tudo, se mete no meio do evangelismo, se mete no meio da administração, se mete no meio de tudo, sem saber de nada, sem ter comissão, sem ter chamado, sem ter nada. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Sabe o que vai acontecer? Simplesmente você vai se quebrar. Tanto faz ser homem como mulher, novo ou velho, se quebra. Porque se torna autossuficiente e acha que não precisa mais de informação de ninguém. Pelo contrário, agora ele quer dar. Né? Pastores que querem se meter no ministério dos outros, que querem ensinar os outros pastores, sabe o que é isso? Autossuficiência. Cada pastor tem Cristo hoje, os seus, para dirigir ele, para ajudar ele, para ensinar ele, para levar ele, conforme o que ele recebeu, de Apocalipse 10, de 8 a 11, de João. Agora tem pastores que se acham que são ensinador da palavra, querem ensinar os outros pastores como lidar com suas ovelhas e tudo mais. Isso é autossuficiência. O homem, quando chega a esse ponto, ele simplesmente vai ter que se acertar com Deus depois, né? Mas a gente não vai entrar nisso, não. É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. A vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra grega zoe, quer dizer vida de Deus. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus e ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Você está vendo? Você está vendo o que você é quando você deixa de ser arrogante? Você está vendo o que você é quando você deixa de ser autossuficiente?
quando você deixa de se meter no que não é da sua conta, né? Você está vendo que você se torna? Você está vendo que nós nos tornamos quando nós nascemos de novo? Quando nós abandonamos essas coisas ruins, coisas que não são da nossa conta, coisas que não tem nada a ver com Deus? Então, vai se manifestando o quê? Um filho de Deus, uma parte de Deus. Vamos continuar aqui. E a Babilônia foi uma vez, olha só, a Babilônia foi uma vez a capital do mundo, quando esta grande cidade foi construída lá, todas as cidadezinhas em volta dela, toda pagavam tributos, impostos e tudo mais. E esta grande cidade, Babilônia, e aí se você lê em alguns dos livros antigos, tal como as duas Babilônias de Islop, e muitas das histórias antigas você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrina curiosas. Aí eles tinham uma mulher, aí não consigo lembrar o nome dela, no mesmo eles encontravam assim, e ela encontrava raízes peculiares e para formar para fora da terra, e fazia deuses deles. Acredita-se que esses foram os deuses de que Jacó tomou do seu sogro. Então ele está contando aqui a história, né? Essa mulher que achava as raízes para fora, como sapopema, né? Aquelas sapopema que são as raízes que ficam para fora da árvore. Então ela pegava e moldava deuses. Ela fazia aquelas imagens e tudo mais, né? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Eu abrangi aqui uma coisa muito grande, não vai... Sim. Aí vamos ver aqui. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o rio Tigre, e foi um grande centro de agricultura. E Babilônia era uma grande cidade e tem aproximadamente por volta de 120 milhas, traduzido significa 193 quilômetros em volta da cidade. Era bem grande, né? 30 milhas, que significa 48 quilômetros de cada lado, que a torna de 120 milhas, né? Que significa 193 quilômetros, de lado a lado, de lado a lado. Diz que as ruas na cidade de Babilônia tinham uns 200 pés de altura, traduzido 61 metros de altura, tá? Olha só essas muralhas aí, ó. 61 metros de altura, né? Olha só, de um lado ao outro, as paredes tinham 80 pés, que significa 24 metros, tá? De grossura. Olha só a grossura dessas paredes aí. Olha só a grossura dessas paredes. De grossura. E
praticamente 200 pés, né, de altura, que é 61 metros, né, de altura. Eles podiam ter corridas de carros de guerra em volta destas paredes. Com os carros de guerra e os portões foram feitos, sim, com carro de guerra, e os portões foram feitos de bronze, e esses portões então teriam 200 pés, ou seja, 60 metros de lado a lado, 61 metros, de lado a lado, de um lado ao outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio, e o palácio era o trono. E através do centro da cidade passava um grande rio, Eufrates. Se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, como o rio da vida perante o trono. E nesta cidade tinha jardins aéreos grandes que saíam das paredes em volta. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo que tinha açoitado o mundo conhecido. Tinha açoitado o mundo conhecido. E todo o mundo estava pagando tributos. Tinha progredido além em ciência e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra e os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e melhores em metais. Foi eminente ao resto do mundo, tá? Então, dentro destas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite. Rei Belsazar, que a Bíblia diz, Nabucodonosor, que foi seu pai, seu pai, mas verdadeiramente foi o seu avô, que ele sucedeu rei. Seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. Muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios e a cabeça de ouro. Mas vamos pular daqui, tá? Já está bem... Exatamente como a Rússia fez e assim por diante. E aqui, se a gente quiser, a gente vai falar de guerra aqui também, viu? Então, olha só, eu vou pular aqui rápido. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso e ele simplesmente não se preocupava. Isso aqui é no 16 da escritura na parede, tá? 17. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechados com paredes
com paredes de 200 pés, ou seja, 60 metros de altura e 80 pés de largura, 24 metros de largura. Tá? 61 metros de altura e 24 metros de largura. Apenas pense quão seguro eles deviam ter sentido naquelas paredes. Mas, 18, mas apenas lembre-se disso, não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Não adianta, irmão. Pode estar dentro do mato, pode estar debaixo d'água, pode estar debaixo da terra. Se pecar, Deus enxerga. Há apenas uma segurança, é em Jesus Cristo. Há apenas uma segurança, e essa é em Jesus Cristo. Amém. Verso 19. Agora, como ele sentiu sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes futebol, fabulosos estádios, ou Estados Unidos, e eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude daqueles que eles tomaram, que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos, e temos como que sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido essa segurança sem Deus. Olha só, eu falei, a gente já está falando aqui de nação, né? Segurança, que se sente seguro. Os Estados Unidos se sente muito seguro, né? O irmão Bruno estava falando de lá dos Estados Unidos, né? 20. E o padrão muito bonito, é um padrão muito bonito, e Deus nunca muda a sua atitude com relação ao pecado. É a mesma hoje, como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo, só em Cristo. Está vendo? Só em Cristo está você seguro? Então, irmão, mas Cristo hoje é os selos. A segurança é só em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo hoje é os selos. Cristo hoje é os selos. Veja bem, Cristo hoje, irmão, é os selos. Não é o play, é os selos. Amém. Cristo hoje não é assim está escrito, é os selos. Amém. A segurança está em Cristo, que é os selos. Não está no dogma, não está no credo, não está em nada inventado pelo homem. Não está em Não está em nada errado, irmão. A segurança hoje está em Cristo, que é os selos. E Ele está em nós.
Amém? Amém. Não adianta. Não adianta você dizer que a tua segurança hoje está no play. Porque está em Cristo. E Cristo não é play, Cristo é os selos. Foi isso que o pastor Irmão falou, foi isso que o irmão Brana falou. Amém? Amém. Cristo está, você está seguro? Só em Cristo está você seguro, o irmão Brana fala. Parágrafo 21, nós vamos terminar. E nesta grande cidade, veja bem, a segurança, irmão, não está numa doutrina errada, numa doutrina inventada pelo homem. Parágrafo 21. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas pouco sabia que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, que são agora os hindus da Índia, quão pouco sabia que há muitas milhas estava cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sobre as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram que estavam, todo o tempo ele sentiu daquela maneira, sentiram isto. Então foram andando em pecado. Aí o camarada pega e fica andando em pecado. Aí ele vê que não acontece nada. Aí ele diz, não tem problema eu vestir minha bermuda. Não tem problema eu vestir minha bermuda, não tem problema eu jogar uma bola. Não tem problema eu jogar meu joguinho do celular, o meu fly, o meu não sei o quê, e bomba pra cá e bomba pra lá. A mulher diz, não tem problema eu cortar meu cabelo, essa doutrina é muito forte, não tem problema eu pegar o meu cabelo, alisar, pintar. Não tem problema, irmão, não falou nada disso. Não tem problema eu jogar meu dominó, minha dama. Não tem problema não. Olha, eu faço isso, não acontece nada comigo, eu estou prosperando. Olha, eu estou feliz, eu estou prosperando. O sol que brilha para o injusto brilha para mim também. E tudo mais, a chuva vem para mim. E eu estou me dando bem no meu trabalho. Isso aí, eu vou continuar assim, não está acontecendo nada. Continua assim para te ver. Foram andando em pecado. Irmão, pecado é incredulidade. Sabe? Mas eu não sou incrédulo da palavra. Meu irmão. Se Deus vem através da palavra e diz que a mulher não pode cortar o cabelo, e você corta, você está incrédula na palavra. Então você passou a ser incrédulo. Não é porque você creu nos trovões. Eu criei. Como o pastor Osmar estava escutando uma mensagem dele ontem, e ele disse que é o crente grilo. Cri, 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 e não crê em nada. Não crê em nada, porque diz que crê nos trovões. E aí o que acontece? Crê nos trovões e corta o cabelo. Crê nos trovões e joga bola.
Vai jogar no campo de shortinho, bermudinho, que coxas, hein? Aí vai fazer tudo enquanto é coisa errada, vai falar do irmão, vai falar da irmã. A irmã não quis ele já disse que a irmã era feia, que a irmã era aquilo. O irmão não quis ela, já disse que ele não prestava mesmo, por isso que ela não quis. E é muita coisa, irmão. Aí a gente vai andando em incredulidade, em pecado, porque a Bíblia diz para a gente não fazer isso, e a gente continua fazendo, é incredulidade. Mas eu creio nos trovões. Se cresce, consertava. Porque quem crê, conserta, irmão. Vamos lá. Mas não é bem isso que eu quero, né? A gente está falando aqui de autossuficiência, que é praticamente a mesma coisa. Parágrafo 22. Parece que quando o homem chega ao ponto, olha só, que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita da ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, mas eu leio a mensagem todo dia. A mensagem está na minha cabeça. Eu só prego lendo a mensagem. Muita gente gosta do meu ensinamento. Agora eu sou professor. Eu não preciso que ninguém me diga o que é errado. Porque agora eu sou professor. Eu não preciso mais de ninguém. Eu já tenho tudo. Sabe o que é que você é? Um autossuficiente. Quando nós não escutamos ninguém, quando eu não escuto nenhum pastor do quíntuplo, ele chega comigo e diz: pastor, meu pastor, o senhor pregou uma coisa que o irmão Brana falou diferente. O pastor Osmar falou diferente. O senhor pregou aquilo, o pastor Osmar falou outra coisa. De opa, meu irmão, misericórdia. Me mostra, pelo amor de Deus, me ajuda, me mostra onde foi que eu errei. Eu não queria fazer isso. Eu não tenho ciência dessa mensagem. Me ajuda, me mostra. Sabe o que eu vou fazer, meu irmão? Eu vou chegar bem aqui nesse púlpito aqui, vou dizer: meus irmãos, eu errei. Eu falei uma coisa e o pastor Osmar falou outra. Eu errei, eu não vi, eu não sabia. Mas um irmão me ajudou. E agora eu quero consertar isso com vocês. Como eu consertei uma vez. Uma certa feita, eu preguei que uma unção até boa, né? Eu disse: e a mulher de Jó, né? Falou, e Jó falou. E Jó disse: por que não nós aceitamos as coisas boas de Deus? Por que não aceitarmos as ruins também? Aí eu disse: então a mulher de Jó caiu para trás e morreu. Aí um irmão viu, escutou e discerniu aquilo e me avisou. E aí eu vim aqui e disse: ô irmão, eu errei. Ela não caiu e morreu. Isso aí foi um lapso, alguma coisa. Eu errei e consertei aquilo. Porque, irmão, o problema não é você errar. O problema é você consertar. O problema é você consertar, você não ser autossuficiente. Você tem que entender que você não é autossuficiente. Que a gente está aprendendo ainda, que a gente tem coisas que a gente não sabe. Tem mensagem do pastor Osmar que a gente não escutou ainda. Tem mensagem do irmão Brana que a gente ainda não... Às vezes a gente escuta de alguém. Como eu escutei muito, né? E até hoje a gente está aprendendo ainda, a gente está levando adiante, escutando, lendo. Agora não, eu escuto e vou lá ver se é verdade mesmo. Só que eu errei, falhei, mas consertei. Esse é que é o negócio. Quando você errar, irmão, é humano. Permanecer no erro é autossuficiência, é pecado. É você chegar e dizer: Deus me deu, Deus deu para mim. Não, meu irmão,
Deus não tem que ter dado nada para você. O que Deus deu para nós foi através do ministério do pastor Osmar, o ministério de João, que ele pegou através do ministério do 7º anjo. O que Deus deu para nós foi o que ele falou através de pastor Osmar Rodrigues Costa. O que o pastor Osmar Rodrigues Costa não falou, Deus não deu. Verdade. Hoje Deus não está revelando nada para ninguém, não. Deus está nos dando luz e inspiração para trabalhar com o que nós temos, com o que Deus deixou do mensageiro. Ninguém fala diferente. Agora, quando você se torna um pássaro raro, vamos continuar que nós vamos terminar. O indivíduo que sente que não necessita da ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaremos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece nele e o corrói. Pronto. Sentimento superior é aquele sentimento que você acha que não precisa mais de ninguém, que você já sabe tudo. O pecado começa a corroer. 23. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros, mas Deus olhou do céu e o pecado é uma desgraça para qualquer nação, igreja ou indivíduo. Amém? Então, vamos nós. Não seremos nós autossuficientes. Amém? Pois precisamos todos uns dos outros. Eu preciso de cada um de vocês que está aqui me assistindo. Eu preciso de cada um que está pela internet. E se eu falar alguma coisa errada, eu peço para vocês, me ajudem a corrigir. De alguma forma, falem comigo e me provem que eu estou errado. Não estou dizendo me prove assim, em arrogância, não. Me ajudem a fazer o certo. Se eu errar e vocês veem que está errado, digam para mim, porque eu consertarei. Amém? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Passamos um pouco do horário. Irmão Joilton. Amém, irmãos? Precioso nome de Jesus. Vou citar o nome dos irmãos que estiveram conectados conosco aí através da internet. Amém? É muito bom ouvir uma mensagem divina direto de Deus para cada um de nós, né? Então vamos citar aqui o nome dos irmãos. A Rádio Web conectada aí junto conosco. Estamos juntos nessa transmissão. Amém, irmão Benevaldo. Que Deus abençoe o irmão Benevaldo e a Rádio Web aí. Terceira etapa, né? Que hoje de manhã fez a oração. E sempre está nas programações, inclusive amanhã às 6 horas da manhã, no horário local daqui, vai ser, o irmão Benevaldo vai estar transmitindo a oração. Amém? Então quem puder acompanhar, já acompanha lá, vai ser através do YouTube. Acompanha, deixa seu comentário lá, faz o seu pedido de oração, né? E é muito bom acompanhar, né? Porque Deus age nessas coisas. Então quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais se distancia do mundo. Amém? Amém. Então temos o irmão Edson Bonifácio conectado conosco. Deus abençoe o irmão Bonifácio. Também temos a irmã Neila Barbosa. Deus abençoe a irmã Neila. Deus abençoe o irmão João. Também a irmã Maria Mara. Que Deus abençoe a irmã Maria Mara e família. Também temos a irmã Maria Aurora, né? Amém. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe o pastor Julião. Um grande abraço. Amém. E também temos a irmã Débora e a irmã Dorcas, né? Ela comentou aqui. Deus abençoe o pastor José e sua congregação. Amém, irmã Débora. Amém, irmã Dorcas. É uma honra ter vocês conosco, que Deus continue abençoando vocês ricamente, né, nessa palavra. É uma honra ter vocês conosco. Também temos a irmã Leila Ferracini conectada conosco. Deus abençoe a irmã Leila. O irmão Peterson Patarello, né? Deus abençoe o irmão Peterson, um grande abraço. Também Deus abençoe toda a família Patarello aí, né? E também temos a irmã Filomena Moura conectada conosco. Deus abençoe a irmã Filomena.
O irmão José Carlos Proquenol, né, também conectado. Que Deus abençoe o irmão José Carlos. A irmã Silvia Helena conectada conosco também. Deus abençoe a irmã Silvia Helena ricamente, né? Também temos aqui o irmão Dorival Parte. E ele comentou: Deus abençoe família Brana. Família Brana espiritual. Juntamente com o pastor Josué Brana Costa e seu ministério. Amém, meu irmão. Que Deus lhe abençoe ricamente também o irmão Dorival aí. Amém. E toda a família Parte, né? Também temos o irmão Alessandro Damas, né? Ali em Franca, e ele comentou: Deus continue abençoando o pastor Josué e sua congregação. Amém, irmão Alessandro Damas. Que Deus lhe abençoe ricamente, né? Continue lhe abençoando ricamente toda a família Damas aí. Deus abençoe vocês ricamente. Amém. É uma honra ter vocês conectados conosco. Também temos o irmão José Damas, né? Com a sua esposa Vilza, comentou: Deus abençoe o pastor Josué e também o irmão Joilton. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe ricamente também. Grande abraço. E todos os irmãos que estão ouvindo nesta noite no mundo interior. Amém. E os irmãos conectados também em Gurita, Delfinópolis, irmão Messias e irmã Dorvalina, em Franca, São Paulo, né? Amém. Que Deus abençoe o irmão José Damas e a sua esposa também, toda a sua família, né? Deus abençoe essa família Damas, que é muito abençoada por Deus, e também os irmãos ali em Gurita, né? Irmão Messias e irmã Dorvalina, né? E também temos a irmã Josina Eugênio Parte, que Deus continue abençoando a irmã Josina e toda a família Parte. Também temos o irmão José Neto Brana, né? Ele comentou: Deus abençoe a todos os irmãos da família Brana, que Deus continue abençoando o pastor Josué e seu ministério. Amém, irmão José Neto, que Deus lhe abençoe ricamente sua família. E também temos a irmã Angelusa Ramos ali em Alvorada, né? Que Deus abençoe a irmã Angelusa, Deus abençoe vocês ricamente. E também temos a irmã Nazaré Ramos ali no Tenané. Amém? Que Deus abençoe a irmã Nazaré, grande abraço. Deus abençoe sua família, né? E também temos o irmão Dionísio Pessoa conectado conosco, né? Irmão Dionísio, o nosso estrangeiro mais brasileiro que tem. Amém, irmão Dionísio, grande abraço. Que Deus lhe abençoe ricamente. Também temos o irmão Evandro Robert, né? Conectado conosco ali de Benevides, Pará. Que Deus lhe abençoe, irmão Evandro, e toda a sua família, né? E também temos o irmão Orisvaldo Schermonte, né? Que eu acredito que esse irmão aqui é de... lá de Brasília, né? Esse lado aí? Não. É membro do pastor Vai, né? Como é o nome da cidade lá? Planaltina, né? É Planaltina, em Goiás, na verdade. Que Deus lhe abençoe, irmão Orisvaldo. Deus abençoe sua família. Também temos o irmão Francisco Costa, né? Evangelista Francisco Costa. Que Deus lhe abençoe ricamente. Um grande abraço para o irmão Henrique também, filho do irmão Francisco. Que Deus abençoe toda a sua família. Também temos o pastor Ivaí Barros e sua família. E ele comentou assim: Deus abençoe o pastor José e sua família, e sua congregação, e toda a família Brana. Amém, pastor Ivaí. Que Deus abençoe o senhor ricamente, sua congregação, seu ministério. Também temos a irmã Sara Lins conectada conosco. Deus abençoe a irmã Sara. Também temos a irmã Conceição, esposa do pastor Orlando Marques, né? Juntamente ali com o pastor Orlando Marques. A irmã Sara é a esposa do irmão. Amém. Que Deus lhe abençoe ricamente, irmã Conceição. Deus abençoe sua família, né? A irmã Sara Lins é a esposa do irmão Bonifácio, né? Amém. E também ali diácono do pastor Orlando Marques, né? É uma honra ter o pastor Orlando Marques, a irmã Conceição. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério, a família, né? Também temos a irmã Silvânia Lima ali conectada conosco no Teno, né? Que Deus abençoe a irmã Silvânia. Deus lhe abençoe ricamente. Também temos o irmão Hermes Brito. Deus abençoe o irmão Hermes. Que Deus lhe abençoe ricamente, né? O irmão Hermes ali, o irmão abençoado que fabrica os pães, né? Quem vem aqui no Caju, o melhor pão do Caju é do irmão Hermes ali. Amém? E também temos o irmão Hélio de Oliveira Silva, né? E também temos o irmão Eliezer Patarello. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando todos os irmãos, né? E o irmão Hermes ali também, né? E ele fabricar aquele hambúrguerzão aí, nós já fizemos a propaganda aqui.
Amém, Moedas. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Eliezer Patarello, grande abraço. Então, você que deseja ter uma cura, uma libertação, ou algo desse tipo, bote seu pedido perante Deus e tenha fé. Então, somente creia que Ele já lhe deu a sua vitória. Amém, Pastor José? Amém, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos que tiveram paciência conosco. Perdoe pela demora, né? A gente não pretendia, o negócio é que a gente pegou um tema bem grande e nem conseguimos falar o que nós íamos falar, mas eu creio que a mensagem chegou para nós do jeito que Deus queria, né? Então, se você quer uma cura, uma libertação nesse momento, use a sua fé, use o nome de Jesus, use o poder da palavra e vamos lá. Porque tudo é possível aquele que crê. Vamos lá. Senhor Jesus, bondoso e eterno Pai, eis aí o teu povo, Pai, o teu povo que clama pelo teu nome, o teu povo, Senhor, que crê no teu nome, crê no teu novo nome, Senhor. Este povo que veio da eternidade, essas almas eleitas que vieram de Deus e voltarão para Deus, Senhor. Nós estamos neste corpo de prova, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos, ó Pai, ó Deus da tua misericórdia e do teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo jus à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra maligna, todo espírito contrário saia de nossa vida e que nós sejamos curados, libertos, abençoados para honra, glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.